Ora bem, pensem nisto. Como é que um filme, que na altura do seu lançamento foi um autêntico fracasso, se transforma, décadas depois, num clássico intemporal? É uma boa pergunta, não é? Pois hoje vamos mergulhar na história paradoxal de A Dama de Xangai, de Orson Welles, uma obra-prima que, na verdade, nasceu das cinzas de um conflito tremendo em Hollywood. E é logo com esta frase icónica, que somos atirados para o mundo fatalista do filme noir. Esta é a narração do próprio Orson Welles a dar voz ao marinheiro irlandês Michael O'Hara, que, sem se aperceber, se vê arrastado para uma teia de enganos da qual simplesmente não consegue escapar. Então, a grande questão é esta: como é que isto aconteceu? A história por trás das câmaras de A Dama de Xangai é, acreditem, tão ou mais dramática e cheia de reviravoltas do que o próprio filme. Vamos lá então desvendar este caminho improvável que transformou um fracasso monumental num clássico. Ok, para percebermos o filme, temos de conhecer as três figuras centrais desta história bem real. Primeiro, o realizador super ambicioso Orson Welles. Depois, a sua esposa, de quem ele já estava separado, a mega estrela Rita Hayworth. E, finalmente, o temível chefe da Columbia Pictures, Harry Cohn. E claro, no centro disto tudo, temos a figura da femme fatale, aqui interpretada pela Rita Hayworth. A personagem dela, a Elsa Bannister, é o arquétipo perfeito, sabem? Aquela mulher misteriosa, irresistível, que puxa o nosso herói para um mundo de problemas, de mentiras e, claro, de assassinato. A própria origem do filme é, bem, inacreditável. Wells precisava de dinheiro e precisava dele rápido para salvar uma peça de teatro desastrosa que ele tinha em cena, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Diz a lenda que num telefonema de puro desespero a Harry Cohn, ele simplesmente propôs fazer um filme baseado no título de um livro que ele viu por acaso. Ele nem sequer conhecia a história. E foi este acordo, nascido do desespero, que deu origem ao conflito central de toda esta história. Logo desde o primeiro dia, a produção tornou-se um autêntico campo de batalha. De um lado, tínhamos a visão artística e super ambiciosa do Welles, do outro, o controlo férreo e as exigências comerciais do estúdio. E a dimensão da interferência do estúdio foi brutal. A visão original do Welles era radicalmente diferente do que acabou por chegar aos cinemas. Por exemplo, a icónica sequência da sala de espelhos, que ele imaginou com 20 minutos de duração, foi cortada para uns meros 3. O realismo crudo das filmagens no México foi completamente diluído com regravações em estúdios de Hollywood. No total, a Columbia Pictures cortou mais de 1 hora do filme original de Welles. 1 hora inteira. É quase impossível sequer começar a imaginar o que se perdeu pelo caminho. Esta edição selvagem transformou o que era para ser um estudo de personagem complexo num enredo de crime que, na altura, muita gente achou simplesmente confuso. E aqui entra o lado pessoal da coisa. A animosidade entre eles foi fundamental. O chefe do estúdio, Harry Cohn, ficou absolutamente furioso com Welles. E não foi só pelo dinheiro que perdeu na peça de teatro, não. Foi também porque Welles ousou cortar e pintar de loiro o famoso cabelo ruivo da Rita Hayworth, que era a maior estrela do estúdio. A edição brutal do filme foi, em grande parte, uma vingança pessoal. E o resultado de toda esta interferência? Bom, quando o filme finalmente estreou, a recepção foi gélida, para não dizer pior. O público saiu das salas completamente confuso e os críticos, esses, não tiveram qualquer piedade. A crítica da Variety, que era uma das publicações mais influentes da época, foi absolutamente demolidora. Descreveu o argumento como, e estou a citar, prolixo e cheio de buracos. Para eles, a história, pura e simplesmente, não funcionava. E a crítica concluía que o enredo era confuso de se vir. Quer dizer, com uma narrativa tão fragmentada, não é de admirar que o público, em 1948, tenha ficado completamente perdido. O resultado, claro, foi um inevitável fracasso de bilheteira. Mas então, como é que este filme, considerado destruído e ferido, se tornou tão reverenciado? A resposta está nos rasgos de genialidade que nem os piores cortes do estúdio conseguiram apagar. E é aqui, precisamente aqui, que o legado do filme começa a mudar de figura. Porque, apesar de tudo, o brilho do Welles sobreviveu. Vemo-lo na cinematografia super inovadora, naquela sequência de tribunal que é quase uma sátira e, claro, na inesquecível narração, que consegue, de alguma forma, cozer os fragmentos todos da história.
Aliás, muitos críticos modernos defendem que o verdadeiro coração do filme está nas extraordinárias interpretações secundárias. O Everett Sloane, que faz de advogado cínico e aleijado, e o Glenn Anders, como o seu parceiro super excêntrico e suado, eles oferecem performances que são, para muitos, das melhores de sempre. E depois temos a narração do Wells, com aquele sotaque Black Irish, a sua voz off, que muito provavelmente foi expandida para tentar preencher as lacunas criadas pelos cortes, tornou-se um dos elementos mais amados e mais citados do filme. É mesmo o fio que consegue unir esta colagem de cenas brilhantes. E claro, o final. Mesmo tendo sido reduzida a apenas 3 minutos, a sequência do tiroteio na sala de espelhos é uma obra-prima visual. É um final vertiginoso, riquíssimo em temas, uma metáfora perfeita para as identidades fragmentadas e as percepções distorcidas das personagens. É genial. E foi assim que, ao longo das décadas, a reputação do filme se foi transformando. Aquilo que antes era visto como um erro confuso começou a ser reavaliado, a ser visto como uma obra de arte subversiva. O que é fascinante nisto tudo é que a própria tensão entre a visão do Wells e os cortes do estúdio acabou por criar uma qualidade estranha, quase como um sonho. O que na altura era visto como um defeito, hoje é considerado parte da sua modernidade, do seu charme arrojado e surreal. Esta citação resume, talvez da melhor forma, a perspectiva moderna. Quer dizer, em vez de estarmos sempre a lamentar o filme que se perdeu, a crítica e o público aprenderam a celebrar a obra-prima peculiar que sobreviveu, com todas as suas falhas, com todas as suas cicatrizes. E fica esta reflexão final. A Dama de Xangai parece provar que por vezes é das fendas, das imperfeições, que nasce uma beleza única e duradoura. Se calhar, no fim de contas, a luta pela perfeição é menos interessante do que a beleza da arte que, contra tudo e contra todos, consegue sobreviver.